Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Fabiana Barroso de São Paulo, Cristina Grêmio de Curitiba e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta quinta-feira. Navio da Marinha com hospital de campanha chega a São Sebastião, no litoral norte paulista. Guilherme Boulos se solidariza com invasores do Carnaval Vermelho expulsos de propriedades privadas. Mulher presa em 8 de janeiro manda carta a deputado e diz que não participou das invasões das sedes dos três poderes. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou bloquear o canal no YouTube e as contas nas redes sociais do Partido da Causa Operária, o PCO, no ano passado. A medida ocorreu depois de publicações da legenda que pediam a dissolução do STF e com ofensas aos ministros da Corte. Agora, de acordo com o site da Revista Oeste, o Google entrou com um recurso contra a decisão de Moraes. A empresa de tecnologia alega que a derrubada do canal, sem que o ministro tenha indicado quais eram os conteúdos ilícitos, além do impedimento de novas publicações, configura censura prévia. E para começar a nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Fabi Barroso. Fabi, muito boa noite. Só para lembrar, o primeiro recurso do Google contra o entendimento de Alexandre de Moraes, o STF formou maioria para manter os canais do PCO bloqueados. O placar terminou em 9 votos a 2. Os únicos a discordarem foram então os ministros Nunes Marques e André Mendonça. Boa noite, Fabi. Estamos sem o áudio da Fabi. Só abrir o áudio, Fabi, que a gente não está te ouvindo. Ainda não? Então, enquanto a gente ajusta o áudio da Fabi Barroso, vou jogar para a Cristina Grêmio. Boa noite, Cris. Oi, Paula. Boa noite para você, Fabi, Ana Paula, para o Augusto e para a nossa audiência. Esse caso do PCO é aquele em que a esquerda se calou mais uma vez, mas foi o primeiro caso de censura a um perfil esquerdista, né? Porque a gente sabe, a gente acompanhou e viu aí nos últimos anos os conservadores, os liberais, enfim, aqueles considerados de direita e em muitos casos xingados, né, de bolsonaristas, porque era sempre colocado num tom pejorativo. Esses foram perseguidos a rodo, para usar uma linguagem popular. Muita gente mesmo, é bem comum nas nossas redes sociais surgirem comentários de tô na terceira conta, tô na oitava conta, tô na quinta conta. As pessoas têm que ficar criando novas contas porque as anteriores vão sendo bloqueadas e muitas vezes sequer sabem por quê. Mas, em comum, todas consideradas de direita ou apoiadoras do presidente Bolsonaro, enfim. A gente sabe que a perseguição das redes sociais e do próprio STF, do Judiciário, vinha sendo direcionada para um lado do espectro político, até que teve essa punição aí ao perfil do PCO, aos perfis, né, nas várias redes. O PCO é aquele partido que é de extrema esquerda, mas extrema esquerda radical, e orgulha-se disso, não é a extrema esquerda que finge ser de centro, né? Em que um líder subiu no palco num evento, não sei se foi em Fortaleza, mas foi numa capital do Nordeste, não vou lembrar bem agora, tá no YouTube ainda, o Flagrante Perpétuo segue, apesar da censura. Esse líder subiu no palco para pedir prisão de ministros do STF e o fim do STF, assim como vários petistas fizeram ao longo dos últimos anos aí, especialmente na época em que o PT estava no governo e se sentia muito perseguido pela Corte Superior. E tudo bem, continua todo mundo com seus perfis livres, todo mundo publicando os vídeos, os flagrantes perpétuos, como eu disse, continuam no ar e ninguém falava nada, pois o PCO não conseguiu.
Quem subiu agora para defender, né, quem saiu em defesa dele, além dos conservadores que defendem sempre a liberdade de expressão, seja de quem for, foi a própria plataforma, foram as próprias plataformas, porque realmente não tem tido embasamento, até onde a gente fica sabendo, né, porque muita coisa é sigilosa, mas não tem tido embasamento que justifique essa censura prévia e a censura ilimitada a canais em geral, conservadores ou não, né? Conservadores ou do PCO. Então vamos ver como que isso avança. Eu não vejo outro jeito que não seja a sociedade brasileira inteira, o legislativo inteiro, denunciarem essa aberração e protestarem contra ela, porque enquanto formos só nós do lado conservador, fica mais fraco. Agora somos nós do lado conservador e o PCO, e o Google, né, atuando como advogado aí do PCO. Agora sim, Fabi, e aí como é que você enxerga essa alegação aí do Google, né, de censura prévia em relação à decisão do Moraes de bloquear as contas do PCO? Primeiro, boa noite aqui, desculpa, pessoal. E, bom, eu enxergo que eles têm razão, configura realmente censura prévia. É preciso lembrar que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela já garante muita coisa, que o pessoal fica dizendo como se não houvesse legislação alguma. Então, essas garantias da Lei Geral de Proteção de Dados acabam ajudando para o pessoal não censurar o que não deve. Também existe a proteção disso, né? Você só pode derrubar um conteúdo que alguém produz motivadamente e especificamente. Não pode ser assim como determinou o Alexandre de Moraes e pior, como foi ouvido e recebido provavelmente naquela reunião entre Orlando Silva e o Alexandre de Moraes e agora também, né, pelos discursos feitos lá na Unesco. Então a gente vê aí uma agenda impositiva aos cidadãos brasileiros que está, na verdade, querendo controle do governo e controle da nossa sociedade, bem contrário do que diz a nossa legislação e o que diz a respeito das nossas liberdades individuais e a liberdade de imprensa. Boa noite, Ana Paula Henkel. Boa noite, meninas. Augusto, você está perdido hoje, hein? Boa noite. Ele me acusou de misógino. Vê se eu estou infeliz aqui, vê. Você está perdido hoje, Augusto. Cuidado. Não, ainda falei, Ana, que a entrevistada de hoje é mulher. Também. Então, ele vai reinar. Cheguei mais cedo. Hoje tá perdido. Cheguei mais cedo hoje. Augusto, hoje é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, cuidado, porque só tem mulher em casa hoje. Boa noite, meu mestre, boa noite, Cris, Fabi, Paula, muito boa noite para nossa audiência maravilhosa. Bom, eu vou deixar o Alexandre de Moraes falar com o Alexandre de Moraes. A gente não sabe, né, na atual conjuntura jurídica, onde as leis elas são esticadas aí, né? Um estica e puxa de acordo com a vontade de alguns membros da Corte, da Suprema Corte. Então, eu vou deixar Alexandre de Moraes falar com Alexandre de Moraes sobre liberdade de expressão. Se tem uma coisa que aqui na nossa profissão, né, os jornalistas precisam fazer, é ser um disco arranhado, é trazer as coisas que, porventura, sejam esquecidas, né? Claro que a gente tem que falar da corrupção do PT, do que o partido fez com o Brasil. Isso a gente vai falar aí ao longo dos próximos 4 anos, incansavelmente. Mas eu vou trazer, então, na série Disco Arranhado, o Alexandre de Moraes, de 2018. Ele que era relator, foi relator da ADI 4451, que falava exatamente sobre liberdade de expressão. E todos os ministros do STF seguiram o relator no voto e, por unanimidade, eles, de maneira muito correta, corrija-me se eu estiver errada, Fabi, defenderam exatamente a liberdade de expressão, que é protegida pela nossa Constituição. E é só você digitar ali no Google ADI 4451, decisão, ministro relator Alexandre de Moraes, que a decisão está toda ali, o voto está todo ali. Mas tem um ponto muito importante, são vários pontos importantes, mas tem um que é muito interessante e vai contra exatamente esse Alexandre de Moraes de 2022, 21, 22, que diz o seguinte, aspas para o ministro:
A livre discussão e ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Aí tem o ponto 3, 4, eles são pontos muito bons para a gente ler, mas no finalzinho ele diz o seguinte: tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda desta garantia constitucional. Alexandre de Moraes, ministro de 2023, brigue com o senhor de 2018. Seja bem-vindo, Augusto Nunes, bendito entre as mulheres. Só para a gente lembrar nossa audiência, as contas do PCO foram bloqueadas em junho de 2022, do ano passado, e o PCO também foi incluído no famigerado inquérito das fake news, Augusto. Em primeiro lugar, eu registro o meu entusiasmo aí para a formação da bancada de hoje. Acho que deveria continuar sempre assim. E quero dar boa noite a Paula, nossa chefe, Fabi, querida, que bom que você está aqui outra vez. Cris, querida, que bom. E grande parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, quando eu fazia faculdade, ainda se dizia que a esquerda não se unia nem na cadeia. E agora fica claro que não se une também nem diante da censura que atinge uma das vertentes da esquerda, da extrema esquerda, no caso aí do PCO. E nós aqui, coerentemente, defendemos a liberdade de expressão do PCO, porque liberdade de expressão não é a nossa, é a dos outros. É aí que você vê se você respeita ou não esse direito fundamental, essa liberdade democrática. Se o PCO, por definição, é um partido antidemocrático, porque ele defende a ditadura do proletariado. No entanto, até que ele tente desencadear uma guerra civil, digamos assim, ele tem todo o direito de fazer essa pregação. Qualquer pregação, não tem problema. Ou então, fecha o partido do Flávio Dino. Fecha o partido do Flávio Dino, que é o PCO. Não adianta se esconder em outras legendas. O Partido Comunista do Brasil, o último líder que ele teve foi o Mao Tse-tung, ali na China, e agora acha que a China é de direita, por isso não apoia tanto. O PCO é parecido. Então, por que não fecha tudo? Porque o problema é ali, é a direita, e no caso do PCO, é porque está aqui. Vamos ver que ele cometeu... ele publicou conteúdos ilícitos. O que são conteúdos ilícitos? Tem que regulamentar isso aí. Não existe crime nem pena sem lei anterior que o defina. Ponto. Qualquer reprovado em faculdade de Direito sabe disso se ficou ali conversando com o Bedel mais que 2 minutos. E eles, ministros do Supremo, fingem que não sabem. Ele pediu a dissolução do Supremo. Tem todo o direito de pedir. Se ele reunir uma tropa de companheiros, camaradas, para tentar dissolver o Supremo, tudo bem, aí está exposto à punição. Defender uma ideia não é crime.
Não existe crime cometido com palavras, além dos previstos nos que tratam nos capítulos que tipificam os crimes contra a honra. Injúria, calúnia e difamação. Ponto. Ponto. Então é o seguinte, eu posso defender ou não a monarquia? Posso defender o fim do regime republicano e a volta do herdeiro, do Dom Pedro II, seja ele quem for. Né? Até o Lula já se apresentou como tal, né? Dom Predo. Ele falou na inauguração de uma obra, uma das obras da transposição do São Francisco. Pois bem, a censura prévia, ela do AI-5, ela era pelo menos clara. Ela proibiu até a vinda do balé de Moscou. Por quê? Tudo que vinha de Moscou era ruim, perigoso, então não pode nem balé. É ridículo? É, mas é mais compreensível do que essa censura cega, completamente cega e que não te dá nem a chance de, como fez o Estadão, separa lá os Lusíadas para publicar no lugar das matérias, das reportagens censuradas. Eles censuram o que querem. O que querem. Então, olha, eu, por exemplo, considero obsceno, né, deveria ser algum tipo de crime, ver o ministro Flávio Dino chacoalhando aquele corpo de toureiro andaluz no carnaval. Como não existe o crime, não está em nenhum código, eu não posso mandar prender. Então, da mesma forma, o Supremo não pode inventar a existência de crimes inexistentes para praticar mais uma ilegalidade. Agora, 18h02. O deputado federal Marcel Van Hatten disse hoje que recebeu uma carta de uma presa na penitenciária da Colmeia, no Distrito Federal. A mulher, detida há mais de 40 dias por causa dos protestos na Praça dos Três Poderes, garantiu não ter participado dos atos de vandalismo em 8 de janeiro. Vamos ver o que diz a carta. Cheguei no QG, né? Às 20 horas, quando saí da minha cidade, ainda podia estar na frente do QG. Desci do ônibus e vi a confusão porque na estrada não havia sinal de internet. Todos correndo e assustados, então com medo, corri para me abrigar no QG. A federal tentou invadir o exército não deixou e pela manhã fui presa, acusada de invadir e destruir. Tá aí, então, uma carta que foi enviada ao deputado Marcel Van Hatten. Lembrando que essa mulher foi detida, segundo ela, em frente ao quartel de Brasília na manhã de 9 de janeiro. Na ocasião, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou a prisão de pouco mais de 1.200 pessoas por supostamente terem participado dos atos de vandalismo em 8 de janeiro. Até o momento, cerca de 900 pessoas ainda estão presas. Fabi, quero te ouvir a respeito, eu sei que você tem acompanhado o caso. Tem alguma atualização dessas pessoas que permanecem presas em Brasília? Não, infelizmente, Paula, o que nós estamos vendo diante disso é a lei não ser cumprida, né? Os advogados permanecem do mesmo jeito, do mesmo modo, tendo que fazer aquelas visitas agendadas e bem para frente. As pessoas estão se desesperando que estão ali, não tem as condutas individualizadas, até como, né, sugeriu o ministro Cássio Nunes, foi o que eu vi falando e muito bem falado. Então, o próprio direito penal não está sendo obedecido. E por quê? Porque nós temos aí uma claríssima perseguição política. Eu sou a favor das pessoas serem presas e punidas, mas devidamente pelo que de fato praticaram. E a gente sabe que entre esses 900 presos, muitos não estavam nem mesmo ali na esplanada, né? Eles estavam no acampamento, para quem não sabe, era 7 quilômetros andando, que não tinha outro meio de chegar naquele dia, e muitos, inclusive, já provaram que não conseguiam andar, né, ou por idade, ou por alguma mobilidade, algum problema. Então, tem provas concretas que esse pessoal não estava lá. Se não estava lá, precisa, então, entender, né, o que está na cabeça do Alexandre de Moraes, especificamente, neste caso, porque ele está considerando, então, quem esteve nos acampamentos.
E isso daria, então, prisão para muita gente, vamos combinar, né? E a gente sabe que é livre o direito de manifestação, que é conflitante com o direito que não existe de depredação. Então, quem depredou, quem invadiu de fato ali, ok de ser julgado e punido, desde que sua conduta seja individualizada, e se for ali por crimes, né, como estão querendo dar a entender que foi praticado por muitas pessoas, né, por quadrilha e etc., também que sejam individualizadas a conduta de cada um. Então, a gente ainda observa, é gritante, triste, assim também como a situação do Sererê, né, do cacique Sererê, permanece igual, e pela última notícia que eu tive dele, ele também não está passando nada bem ali. Então, a gente vai ver, infelizmente, algo muito mais sério acontecer com a vida dessas pessoas. E a hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Adriana Spengler, ela que é professora de Direito Penal e vice-presidente nacional da Associação Brasileira da Advocacia Criminal, ABRACRIM. Boa noite, doutora Adriana, a senhora me ouve bem? Ouço, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Eu quero começar perguntando o seguinte: muitos advogados, como bem lembrou aqui a Fabi, alegam que ainda não têm acesso aos processos dessas pessoas que estão aí detidas em Brasília. A ABRACRIM está fazendo alguma ação concreta junto à OAB Nacional para garantir o direito ao devido processo legal dessas pessoas detidas? Bom, boa noite a todos, né? Fabi, Cris, Augusto, Ana Paula. Sim, a ABRACRIM entrou 10 dias depois dos atos, porque nós já percebemos que logo após essas prisões, o direito dos advogados já estavam sendo cerceados. Já havia violações de prerrogativa, dificuldade de acesso. Então, 10 dias depois, nós fizemos um pedido direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, no STF, solicitando que fossem garantidas as prerrogativas do advogado, que, afinal de contas, estão na lei, estão no nosso Estatuto da OAB e não podem ser violadas. Então, o acesso do advogado ao seu cliente, ele não pode jamais ser, por qualquer justificativa, cerceado. E isso, no começo, estava sendo muito assim, gritante dentro da classe. Nós víamos muitas situações onde os advogados passaram quase que o dia inteiro para conseguir falar com algum cliente, enfim. Então, a ABRACRIM entrou com esse pedido, ainda não tivemos ainda uma decisão, um parecer, enfim, não tivemos ainda um despacho. Também a OAB entrou semana passada com pedido, nós entramos 10 dias depois, agora semana passada a OAB também entrou, porque realmente essas violações estão constantes. E nós temos que lembrar que a situação desses presos é uma situação peculiar, é uma situação muito extrema, muito diferente do que nós temos falando em sistema prisional em termos de Brasil. Nós temos que dar essa garantia que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos determina. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, então os direitos humanos que estão sendo violados nessas prisões, nessa falta de condições, enfim, é algo que nós temos que ficar muito atentos. Então, respondendo a tua pergunta, Paula, sim, nós estamos atentos. Perfeito. Então, só para confirmar, ainda não houve um retorno por parte do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse pedido da ABRACRIM? Não houve. Tá? Nós estamos no aguardo, em contato com a assessoria, enfim, para que haja um despacho. Não tivemos ainda um retorno. Tá? Assim como muitos órgãos que também entraram, outras associações, porque estamos todos vigilantes nesse sentido e preocupados. Nós aqui na ABRACRIM, o tempo todo recebendo reclamações de colegas no Brasil inteiro, porque a nossa associação está no Brasil inteiro, e estamos atentos. Só que há essa limitação. O que está acontecendo? Estão sendo feitas denúncias por bloco. Semana passada foram mais 130 denúncias, oferecidas. As audiências de custódia que ocorreram lá no começo, naquelas prisões
tidas, né, como flagrante logo depois, que na real foram no dia seguinte, de muita gente, como todos sabem, já foi muito divulgado por vocês aqui. As audiências de custódia, elas já vinham de uma forma pré-determinada, já existia um engessamento que veio direto do próprio STF. Então, os juízes que fizeram as audiências de custódia ficaram também ligados em dar qualquer outra decisão, porque já veio para eles esse formato de como seria essa audiência de custódia. Todos sabem que depois de algum tempo foram liberados algumas pessoas, né, em razão da condição, mulher, mais vulneráveis, sejam mais vulneráveis, mas enfim, mas nós temos uma coisa ainda, praticamente 900 pessoas que ainda estão detidas e que merecem toda a atenção, porque, como a Fabi falou, punir as pessoas dentro do devido processo legal, tudo bem, só que nós temos que ficar vigilantes quando essas violações estão acontecendo, antes de um processo começar. Então, esse é o grande problema. Muitos advogados estão tendo acesso só após o oferecimento das denúncias, o que não poderia ocorrer, porque nós temos o direito de estar, logo após esse flagrante, já tomando conhecimento de todos os que ensejaram a prisão. Perfeito. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, doutora Adriana, a senhora que também é professora de Direito Penal. E com esses malabarismos jurídicos que temos visto nos últimos anos, como está a vida da senhora como professora de direito? Obrigada por perguntar, Ana Paula. Acho que para todos meus colegas professores no Brasil inteiro que lecionam direito penal, processo penal, direito constitucional, está sendo difícil, porque é você explicar algo que está na lei, que está dentro do código, e eles perceberem que, na prática, as coisas estão sendo um pouco, digamos, né, um pouco não, bastante violadas. Então, que cabe a nós, sem entrar em questões de ideologia política, que eu acho que o professor não pode ter essa perspectiva ideológica dentro da sala de aula. Então, nós temos que... A lei diz assim, a interpretação está sendo dada de forma equivocada, nós estamos tendo excessos, e aí o que é muito importante, inclusive falei para meus alunos hoje, no primeiro dia de aula deles, que é a universidade que começou hoje a aula, o direito penal, ele existe para quê? Para conter o poder punitivo do Estado. O direito processual penal existe para quê? Para conter esse poder punitivo do Estado. Quando a gente extrapola esses limites, quando a gente passa para violações extremas dessas garantias, nós estamos colocando em risco, todos nós, a segurança jurídica de todos. Então, até para tirar do viés político e ideológico, eu não posso aceitar que isso esteja acontecendo com aquelas pessoas se eu tiver, eventualmente, uma outra ideia, um outro viés político. Porque, na real, não é isso que está em jogo, é o sistema jurídico penal. Está sendo colocado em jogo, está sendo vilipendiado em muitas situações, Brasil afora, inclusive, não posso falar nem que é só essa questão de Brasília, esta veio à tona agora, e com muito mais repercussão, obviamente, por tudo que aconteceu, mas a gente não pode, por exemplo, permitir overcharging. Esse overcharging, que hoje a gente fala muito no direito penal, é esse excesso de tipificações para uma mesma questão. Por exemplo, né, nós temos situações em crimes que absorver outro crime. Nós temos ali conflito de leis penais, eu não posso atribuir tantos crimes para uma mesma pessoa, sendo que um pode absorver o outro, um pode estar no caminho do outro. A aferição do elemento subjetivo, falar em associação criminosa com pessoas que mal se conheciam, que são grupos completamente distintos. Então, tem umas equívocos de imputação que dentro da área penal nós temos que ter esse cuidado e analisar de forma crítica. Perfeito, nós estamos conversando com a Adriana Spengler, ela que é diretora, professora de Direito Penal e vice-presidente da Abracrim. Quem pergunta agora é Cris Grêmio. Boa noite, doutora Adriana. Eu queria voltar ao assunto da primeira pergunta, que são os presos, na minha visão, presos políticos, não foram
os que foram flagrados no ato de vandalismo no dia 8, e sim foram presos depois. Muitos deles, pelas conversas que a gente tem tido com advogados, os advogados que conseguiram ter acesso a seus clientes, né, ou aos processos, o que é ainda mais raro, muitos deles sequer estavam em Brasília. Outros chegaram a Brasília depois de tudo acontecido. Alguns estavam de fato, mas nem estiveram na esplanada. Outros estiveram, mas não entraram nos prédios, não depredaram nada. Então, tá tudo misturado. Mas tem mais informações chegando. Eu já recebi o caso de um senhor que está preso em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. 68 anos, foi preso dias depois como um suposto terrorista. Ele nunca esteve em Brasília, ele participava das manifestações na frente da sua cidade. Segundo me informaram, o mandado de prisão contra ele, assinado por Alexandre de Moraes, com acusações de atos terroristas, financiamento de atos terroristas, porque ele gravou um vídeo xingando Alexandre de Moraes e o presidente Lula. Teve o celular apreendido, encaminhado para Brasília, ele não tem mais nem o celular para provar o que fazia ou o que deixava de fazer, e ele está sozinho, sem advogados, conseguiu, por piedade dos carcereiros, ser conduzido à enfermaria, porque ele depende de remédios, ganha um salário mínimo por mês. Como uma pessoa dessa pode financiar atos terroristas? Então, eu quero voltar à pergunta, desculpe me alongar, mas para mostrar que tem mais gente presa em outros estados do Brasil, em outras cidades, além dos 916 presos, a meu ver, de maneira por perseguição política mesmo. A Abracrim, a senhora diz que 10 dias depois daquelas prisões de Brasília, entrou com esse pedido de, eu não sei exatamente o termo jurídico, mas de informações, e até hoje não teve resposta. Mais de um mês sendo ignorada solenemente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não há mais nada que possa ser feito, não há como juntar várias associações, por exemplo, de advogados, talvez até chamar magistrados de outros lugares do país para juntos tentarem fazer uma pressão maior, porque a gente não aguenta mais viver dessa forma, né? Exatamente, muito obrigada por entrar nesse tema. Está sendo montado agora, nós vamos precisar, está sendo conversado com a própria OAB e a Abracrim, uma campanha mais dura e mais consistente nesse sentido, porque nós não, como tu falou, a gente não pode ser ignorado dessa forma, e não nós, Abracrim, como essa associação só, né? Digamos, a advocacia não pode ser ignorada dessa forma. Então, a partir do momento que eu percebo que há uma violação de prerrogativa nesse nível dos advogados, quando a gente percebe a situação desses presos, que muitas vezes estão sem condições, até como você comentou, de constituir advogados, o acesso à justiça, à sua defesa está sendo difícil, nós temos que agir. Então, claro, estamos chegando num ponto, né, que as associações realmente vão ter que se unir, vamos ter que ter algo mais consistente, porque, claro, dentro dessa perspectiva do Supremo Tribunal Federal de intérprete da Constituição, nós ficamos um pouco limitados nesse acesso. Quando todo o processo ele parte de uma ideia que ele é vinculado ao próprio Supremo Tribunal Federal, onde você tem, como a gente já falou isso antes, o inquérito das fake news, quem investiga, quem denuncia, quem vai punir está na mão do mesmo órgão. Isso complica demais a atuação do advogado, complica demais. Quando nós tivemos lá atrás a instauração desse inquérito, foi a mesma coisa. Muitos advogados sem acesso ao inquérito, tendo que acionar a Abracrim para que a gente pudesse ali estar junto com esses colegas, tentando fomentar que as suas garantias, suas prerrogativas não fossem violadas. E agora, esses presos que estão Brasil afora, que não, é o caso que você é um, mas a gente sabe que tem vários que estão sendo presos Brasil afora, porque a investigação, segundo eles, continua, e essa investigação vai dando margem para mais prisões e vai dando margem para novas denúncias. Então, o que a gente tem visto? Denúncias genéricas de pessoas que estão sendo denunciados com outros que nem sabem quem são, fundamentada numa ideia de uma associação criminosa, que, claro, a associação criminosa é o que é o direito penal de crime permanente. É como se essas pessoas estivessem vinculadas 24 horas para fins de cometer crimes juntos. Eu tenho um caso, por exemplo, de um sujeito que ele estava lá no QG de Brasília vendendo camisas do Brasil.
Ele não estava literalmente participando do movimento político em si, ele estava fazendo o ganha-pão dele, vendendo camisas. Ele foi preso também no dia seguinte. Então, a gente está vendo essa falta de critérios, né, de imputação e de uma forma generalizada e perigosa, porque agora começam a sair os mandados de prisão Brasil afora. Então, pessoas que poderiam estar fomentando esses atos, podem ser agora acusadas de estar fomentando, incentivando e incitando, porque não é só questão de financiar, existe o crime de incitação ao crime. E é muito fácil, porque ele é um crime de alta interpretação. Que é incitar um crime? É eu colocar numa rede social algo contra determinada situação, estou incitando as pessoas a irem lá e quebrar o STF, fazer, enfim. Isso é um perigo, porque essa margem de interpretação que se está dando para a imputação das pessoas nos crimes, que está também da nossa atenção. Nós não podemos permitir esse overcharging, que é esse termo que tem se usado muito agora em direito penal, para esse excesso de imputações. Lembrando que a própria lei antiterrorismo, que veio para o nosso ordenamento para as Olimpíadas de 2016, como todos lembram, mais ou menos uma pressão internacional para que o Brasil tipificasse essas condutas, ela não prevê para atos políticos. Ela tem um viés específico. Então, veja, já está sendo uma interpretação extensiva. E nós não podemos ter interpretação extensiva no direito penal. A interpretação definitiva. Não posso incluir condutas que o próprio legislador não previu. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Adriana, muito prazer conversar com você. Então, obrigado pela entrevista. Há uns 10 anos, Adriana, um pouco mais que isso, o Lula e o ex-presidente da Costa Rica, vou aportuguesar o nome, o Oscar Arias, eles divergiram sobre a questão dos presos políticos cubanos. Um grupo estava em greve de fome e até um morreu. E o Lula estava visitando Cuba e bajulando o Fidel Castro nessa época. E o Arias escreveu um negócio que para mim resolve a questão, quero ver se você concorda. Não existem presos políticos nas democracias. Em nenhum país verdadeiramente livre alguém vai para a prisão por pensar de modo diferente. Cuba pode fazer todos os esforços retóricos para vender a ideia de que é uma democracia especial. Cada preso político nega essa informação. Cada preso político é uma prova irrefutável de autoritarismo. Todos foram julgados por um sistema de independência questionável e sofreram punições excessivas sem terem causado danos a qualquer pessoa. No caso de Brasília, eu acho que é um pouco pior. Nós temos várias pessoas, centenas, que não fizeram nada, não participaram de depredação alguma. Diante disso, eu queria que você dissesse como justificar o comportamento de um ministro do Supremo e também como justificar o silêncio da imprensa convencional. O que você pensa disso? Então, você fala, vamos estar na conceituação, nós não temos o que precisa político, o outro pode se sentir um preso político, de acordo com a imputação que nos foi feita. Nós temos um grande problema de conceituação dentro do direito penal, dentro do que extrapola o direito penal. Se eu não tenho um conceito do que seja um preso político, eu posso dizer que se eu falar mal de um ministro do Supremo e ser presa, eu sou presa política, porque eu sou uma interpretação, uma visão que eu tenho de determinado ministro. Ao ponto que nós chegamos do que é uma questão política que possa levar a uma prisão, nós estamos num beco sem saída, porque o excesso de punições, o excesso de tipificações e essa ideia do que é os limites do exercer o meu direito dentro de uma perspectiva lógica de poder me por essa manifestação, vejam, é um grande problema. E o direito penal, ele tem
o exercício regular de direito. O que é o exercício regular de direito? Nós temos vários direitos assegurados no ordenamento jurídico, inclusive o direito de manifestação, o direito à liberdade de imprensa, o direito à livre manifestação. Esses direitos, né, eles não são absolutos, eles têm limites, e o próprio direito penal pune, porque lá no artigo 23, parágrafo único, tem o excesso punível. A partir do momento que eu não exerço regularmente um direito, eu posso ser punida. Mas aí que está o grande problema, onde está nebuloso. Onde é o meu excesso punível? Quem vai dizer que eu cometi excesso? Por que essa interpretação do que eu estou falando na rede social me leva a cometer crimes contra a honra, ou crime de incitação, ou crime de atentado ao Estado Democrático de Direito? Quem está habilitado para essa interpretação? Esse é o grande problema no Brasil. Nós não temos axiologicamente definição dessas, digamos, o que é uma manifestação política, os limites dessa manifestação política, fica tudo a critério do intérprete. O intérprete vai colocar o seu critério subjetivo nisso. Então, se eu tenho por trás um intérprete que já está nesse viés, a tendência, então, é só piorar. Nós vamos partir para um excesso de punição, nós vamos partir para um direito penal extremo, por modelos, né, totalitários de direito penal que fogem do que é certo para um Estado democrático de direito. Então, a nossa atenção hoje em dia é muito voltada nisso, voltada para essa interpretação extensiva de condutas, para esse excesso de condutas, esse excesso de tipificações. Tá? E isso a base vem de todo esse conflito conceitual, né? De nós não termos, dentro das leis, essa condição de dizer o que é um ato terrorista, com detalhes, né? Fica, de certa forma, um pouco amplo pelo que tem na lei, que a lei ela veio com aquele viés para as Olimpíadas, enfim, então tinha muito caráter de xenofobia, uma questão muito vinculada a isso, e não tanto na questão do que nós estamos tratando, tanto que vários colegas, inclusive juristas, autores, já questionaram isso, né? Nós estamos conversando com a Adriana Spengler, ela que é professora de Direito Penal e vice-presidente da Abracrim. Quem pergunta agora é Fabi Barroso. Boa noite, Ana, prazer em conhecê-la. E eu estava ouvindo falar, eu anotei várias coisas, porque realmente no direito a nossa luta tem sido árdua para manter primeiro a advocacia, porque, né, é tão exaltada a democracia, sem a advocacia não existe a mínima chance, né, de haver democracia. Então, a advocacia é mais que necessária, e eu vejo os direitos dos advogados sendo violados já faz algum tempo, cada vez mais, e a sua explanação aqui, eu até queria fazer um além, porque além de tudo a gente tem a prática de phishing, né, que é aquela pescaria, colocando as pessoas, jogando condutas, tem também lawfare. Acho que está muito bem clara a situação. O que eu vejo é que falta ainda, né, eu desacredito que nós temos grupos como, por exemplo, na questão prática, o grupo Prerrogativas, que vem na defesa dessas interpretações estranhas, que não tem nada a ver com a nossa legislação, teria que mudar demais a nossa legislação. E eu vejo assim, o incômodo das pessoas de falarem, não existe mais lei. E para nós, né, que somos legalistas, que somos pautados em conceitos, em ética, o que é justo, moral e etc., é muito duro ouvir isso. Então, a gente está vendo, e essa questão também de colocar essas normas sem interpretação, isso seria inédito, porque os artigos são novos, né, foram substituídos da Lei de Segurança Nacional, e a gente não tinha ainda casos práticos para ser julgado, mas na prática mesmo. A senhora enxerga depor um Estado democrático de direito através de invasões, tudo bem, teve depredação, são graves, são puníveis, são passíveis de pena e punições, etc., mas eu não vejo concretamente como que o Estado poderia acabar ou como o Estado, de fato, brasileiro poderia deixar de existir ou na iminência de existir. Então, existe uma distância muito grande, o que é na prática, o que ocorreu e que realmente tem que ser recriminado, mas é a narrativa imposta que não está fazendo as pessoas pensarem. E aí eu te pergunto, qual saída teremos? Porque eu me coloco junto, porque a nossa briga é a mesma.
Obrigada, Fabi. Concordo totalmente com você. Eu acho que nós voltamos àquela época em que hoje eu até comentei com os alunos, né? Nós partimos de um período de vingança pública, onde o Estado não tinha critérios, quando o soberano não tinha critérios de punição nenhuma. Ele tinha os seus representantes nas cidadezinhas, pensando na Europa continental, só que quem punia não tinha critério de punição, não tinha sistematização. Por uma mesma situação, um era enforcado em praça pública, isso a gente via muito na Idade Média, e o outro era perdoado. Por incrível que pareça, o direito penal veio para dar critérios de punição, para tirar a sociedade desse arbítrio, para nos livrar do arbítrio, para dar limitações ao poder punitivo. E aí, vejam, na própria falta de taxatividade da lei, e aí isso é um problema do próprio legislativo, as leis não vêm com aquele princípio de taxatividade que é exigido pelo direito penal. Condutas claras, precisas. Como o direito penal é o ramo mais coativo do ordenamento jurídico, nós não podemos admitir crimes que deem margem à interpretação. Então, é exatamente como tu falou. Como que nós vamos saber se essa manifestação aquela é um ato atentatório ao Estado Democrático de Direito? Não vamos saber. É o intérprete que vai dizer. Se eu pego um intérprete arbitrário, ele vai dizer que sim. Se eu pego um intérprete mais garantido, mais flexível, ele vai dizer que não. Então, esse é o grande problema, já no cerne da lei. Leis que vêm sem essa taxatividade, sem critérios muito precisos das condutas, nós ficamos nesse limbo, à margem da interpretação. E hoje nós estamos vendo no que nos leva essa interpretação extensiva. Né? Então, eu concordo contigo e fiz esse, digamos, né, coloquei a minha ideia em cima do que realmente você falou, que eu, de novo, concordo muito. Estamos realmente passando por esse momento. E nós conversamos ao vivo com Adriana Spengler, ela que é professora de Direito Penal e vice-presidente da Abracrim. Doutora Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Bom trabalho não falta, né? E até uma próxima. Sim. Obrigada, eu agradeço a todos e até a próxima. Fico à disposição. Boa noite. Agora, 18h32. Lembrando a você que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha, também participar do nosso chat, compartilhar esse link nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, para a gente fortalecer aqui a nossa comunidade no canal da Revista Oeste. Além do programa Oeste Sem Filtro, nós também temos o Estúdio Oeste, logo mais hoje, 8h30 da noite. Também temos o Oestecast, comandado pelo Dagomir Marquesi, o programa As Liberais, apresentado por mim, pela nossa diretora de redação aqui, Branca Nunes. Toda a grade de programação você encontra no canal da Revista Oeste no YouTube. E lembrando também, quero fazer um convite, aproveitar aí a audiência, mais de 40, quantas mil pessoas nos acompanhando aqui, produção? Mais de 45 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Aproveito para convidar você a assinar a Revista Oeste. Você que gosta do nosso conteúdo, corre lá no site revistaoeste.com/assine, ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. É muito simples, um passo a passo rápido para você também se tornar o nosso assinante. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, publicidade estatal, é o valor da sua assinatura que ajuda a financiar o nosso jornalismo independente. Posso fazer o registro? Diga lá, Augusto. É o seguinte, há pouco tempo, acho que anteontem, uma coisa dessas, uma jornalista foi agredida no Estadão, enquanto cobria essa tragédia de São Sebastião, e o pessoal protestou contra isso, e é correto protestar contra isso. Agora, o alarido que fizeram, o barulho que fizeram, me sugere o seguinte: eu gostaria de imaginar que se a solidariedade dos jornalistas, se a indignação contra a tentativa de impedir que um jornalista exerça a liberdade aí na coleta de informação, se isso fosse transferido para as mais de 900 pessoas que não fizeram nada. Portanto, essa reação até não foi barulhenta. E eles reclamam por isso, no Estadão.
dos jornalistas, isso mostra que eles sabem, né, que não se pode tolher a liberdade de ninguém e não abrem a boca quanto a um dos maiores problemas que o Brasil já viveu na sua história política. 900 pessoas presas por razões políticas ou por nada, tá? O que também é uma decisão política, é um dos fatos mais graves da história do Brasil. Eu não me lembro de assistir a tantas prisões absurdas, nem em momentos aí de revolução. O Brasil, ao contrário da lenda, não é um país pacífico, não. Você pega a história do Brasil, você teve insurreições localizadas sangrentas. Houve uma guerra civil no Brasil, em 1932, foi guerra civil. O Rio Grande do Sul viveu 2 guerras civis, né, entre Maragatos e Chimangos. Agora, nem nessa época, você prendia tanta gente. Aqui se prende sem razão. Há pessoas que não fizeram nada usando tornozeleira eletrônica e nem os vizinhos ousam protestar. Quer dizer, eu diria que a ditadura, o que caracteriza uma ditadura é a existência de presos políticos e também o medo e a covardia dos jornalistas. Essa é a grande mancha de que a imprensa não vai se livrar tão cedo, porque a história real vai ser contada. E quem tem razão sempre vence. Agora, 18 horas e 36 minutos, falando agora sobre a tragédia no litoral norte de São Paulo, o navio Atlântico da Marinha chegou hoje a São Sebastião. Um hospital de campanha vai funcionar dentro dele com 300 leitos. A embarcação saiu do Rio de Janeiro com 28 médicos de diversas especialidades e enfermeiros. O objetivo é desafogar os hospitais da região. O navio, com 200 metros de comprimento, transportou ainda 6 helicópteros, 3 embarcações, além de lanchas. E aí, Cris, uma boa notícia aí para a população local, né? Tão castigada pelas chuvas e também pelo descaso, né, das autoridades públicas nos últimos anos. Sim, estava lendo as reportagens aqui que saíram sobre esse navio hoje. Além desses 6 helicópteros, 180 fuzileiros navais que você mencionou aí, eles colocaram também ambulâncias e uma espécie de trator chamado de pá carregadeira, que é para desobstruir vias e demais necessidades ali numa região tão afetada por essas chuvas e esses deslizamentos. Agora, das reportagens que eu li sobre o assunto, alguns jornalistas foram ouvir integrantes da Marinha e eles acham que esse pode ser um início de redenção junto à população brasileira que está com as Forças Armadas em descrédito depois de ter se sentido abandonada e depois desse episódio dos presos em Brasília na frente do QG, que vamos ser bem claros aqui, eles foram enganados pela polícia do Exército, que ajudou a Polícia Federal a colocar todo mundo dentro de ônibus, mentindo que iriam levar essas pessoas para local seguro. Veja, eles estavam apenas se manifestando, algo que é permitido pela Constituição, e de cara limpa, mostrando, não estavam escondidos no anonimato, igual esses sleeping giants da vida que ficam aterrorizando. Esses sim são terroristas virtuais, mas são, e se escondem no anonimato, o que a Constituição proíbe, e ninguém fala nada, ninguém de governo fala nada, ninguém do judiciário fala nada, pelo contrário, aplaudem esse tipo de ação. Os manifestantes de Brasília estavam identificados e foram esquecidos pelas Forças Armadas. Estavam em frente a um quartel do Exército, mas Marinha e Aeronáutica acabaram entrando nessa onda do descrédito, porque, obviamente, todos esses patriotas que passaram 2 meses legitimamente se manifestando e sendo a voz de milhões de brasileiros que queriam mais transparência acerca do que aconteceu nas eleições, se sentiram esquecidos. Então, quem sabe a chegada desse navio aí, com todos esses equipamentos e essa força humana para ajudar pessoas que estão numa situação de tanta necessidade no momento, não ajude realmente a começar a estabelecer novos laços, né, entre a população e as Forças Armadas. As Forças Armadas têm que servir aos brasileiros, assim como todos os políticos e servidores públicos deveriam. E não, eles acham que somos nós que servimos a eles normalmente.
Nesse assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reuniu-se hoje com vários secretários de Estado em São Sebastião. Eles debateram um plano de reconstrução que envolve desde ações emergenciais até melhorias na infraestrutura. As medidas incluem a liberação do auxílio aluguel para os desabrigados e o cadastramento de terrenos para a construção de casas. Há 3.500 desalojados ou desabrigados. Hoje, o número de mortos subiu para 49. E aí, Ana, essa população aí está necessitando de ações urgentes num momento tão difícil desde o último final de semana, né? E difícil, Paula, é você abrir as notícias e ver que já há saques, já há roubo, já há casas que ficaram para trás, né? As pessoas saíram querendo proteger suas famílias, suas vidas, carregaram o que poderiam carregar, já tem gente saqueando essas casas, doações também já estão sendo desviadas. Olha, meu Deus, que tristeza, né? Ontem eu comentei aqui que eu tinha medo disso acontecer, porque a última tragédia desse nível, desse porte, na região serrana do Rio, né, de Petrópolis, uma região que eu frequento há muito tempo, aconteceu exatamente a mesma coisa. Muito triste saber que até na tragédia humana tem humanos que são uma tragédia. Eu só queria trazer uma notícia aqui em relação ao que o Augusto estava falando sobre esses presos políticos. A deputada Bia Kicis, Augusto, acabou de tuitar que ela escreveu o seguinte, colocou um vídeo e escreveu o seguinte: decisão do ministro Alexandre de Moraes condiciona a sua prévia e expressa autorização às visitas, inclusive de parlamentares, aos presos em razão dos atos de 8 de janeiro. Ou seja, para visitar os presos, você precisa agora de autorização do ministro Alexandre de Moraes, presos que não têm a prerrogativa de foro privilegiado, que estão num inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal, que recebe apenas esses inquéritos com pessoas que têm essa prerrogativa, e agora a deputada Bia Kicis no Twitter dizendo que não consegue visitar os presos só com autorização do ministro Alexandre de Moraes. Se não estamos sob um estado de exceção, realmente não sei o que é um estado de exceção. Um comentário rapidinho. É muito pior que o juiz parcial é o juiz perverso, né? E seguindo no assunto da tragédia do litoral norte de São Paulo, a gente vai trazer aqui para a equação o descaso do poder público, porque nos últimos 3 anos, segundo o Estadão, a Prefeitura de São Sebastião não cumpriu pelo menos 37 ações judiciais que a obrigavam a regularizar áreas ocupadas nas encostas da Serra do Mar. De acordo com a administração municipal, cerca de 7.000 famílias vivem em imóveis em situação de risco. Isso representa cerca de 25% dos 31.000 domicílios do município. Nas sentenças, os juízes ressaltam o descaso das administrações municipais e contestam o argumento segundo o qual faltam verbas para essas obras. E aí, Fabi, 37 ações com condenação, são ações aí que foram propostas, enfim, pelo Ministério Público local. É uma tragédia anunciada, né? 25% da população vive em áreas de risco na região. Esses problemas são bem graves e são bem conhecidos, a gente sabe disso, e o Ministério Público está fazendo realmente essa função, né, de fiscalizar e denunciar, e remover essas pessoas desses locais não é tão simples, não é tão fácil. Eu sei bem da Prefeitura, por exemplo, de São Paulo, da cidade de São Paulo, que tem lá até o pagamento de aluguéis para essas pessoas saírem desses locais de risco, porque assim como aconteceu no litoral, existe muito local de risco aqui em São Paulo, nos morros principalmente, e a gente sabe que não tem segunda vez, né? Isso acontece e muitos são soterrados e é muita tristeza. E aí a gente vê realmente a justiça de um lado, né, tentando fazer o básico correto, tentando dar informação, trazer discernimento, fazendo a ponte entre autoridades e pessoas mais frágeis de um lado, e do outro, né, para fazer um paralelo com tudo que nós estamos vendo, do outro lado nós vemos pessoas também super simples sendo colocadas em uma situação de risco lá
presas em Brasília, e agora com essa notícia que a Bia Kicis acabou de colocar, de que dependem da aprovação do ministro Alexandre de Moraes para terem suas visitas legitimadas, o que é um grandíssimo absurdo. E aí eu lembraria aos brasileiros, tanto numa situação quanto na outra, existe a lei de abuso de autoridade, que também pune omissão, como neste caso aí do desastre natural, e que muito poder público já sabia e não tomou as providências necessárias, e do outro lado, a gente tem uma conduta coercitiva, né, abusando da sua autoridade para determinar que as pessoas passem por situações que não coadunam com a lei. Então, realmente, a gente vê essas cenas trágicas, vê também o que a Ana comentou, que é triste demais as pessoas serem saqueadas, e a gente não entende o porquê tudo isso acontece. E aí eu ligo ao comentário do Augusto Nunes: o Brasil é um país violento e ficam brincando com as leis que nós temos de interpretação conforme o cliente, né, à la carte. E aí a gente vê tudo isso indo lama abaixo, como nas imagens que a gente está vendo. Então, realmente, contar com o poder público nesta hora é muito difícil. E aí a gente tem que rogar para Deus. Augusto, eu quero te ouvir em relação a esse assunto, mas antes quero acrescentar uma informação aqui ao debate. Um estudo realizado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, identificou 8.200.000 brasileiros vivendo em áreas de risco no país. Desse total, mais de 2,5 milhões estão em áreas de alto risco e muita vulnerabilidade. Dos 820 municípios monitorados, a maioria está na região sudeste, seguidos pelo nordeste e sul. Essas informações saem sempre depois de cada tragédia, né? São recorrentes. E eu me lembro muito bem da tragédia, não sei se foi a essa que a Ana se referiu, mas foi uma das maiores em 2011. 2011, na região serrana, que foi uma coisa terrível. Também aí descobriram o quê? Primeiro, o cargo de secretário da Defesa Civil é político, preenchido por políticos. O que é que eles fazem? Pegam a verba e vão fazer, por exemplo, em Jaboatão, obras que faltam na Serra Fluminense. O ministro hoje, o chefe do ministério ao qual está subordinado hoje a Defesa Civil é o Helder Barbalho. Helder Barbalho deve ser uma flor de sensibilidade. Ele deve estar sem dormir há vários dias pensando no que poderá fazer nos próximos anos pelos flagelados aí da última tragédia. É claro que não. É claro que não. Entre 37 ministérios, repito, não descobriram nenhum, já que tem 37, nenhum para a Defesa Civil. Ninguém sabe quem é que toma conta. Então o Brasil é especialista em fazer coisas pela metade. Sim, agora eles vão cuidar da sirene que vai avisar que tem uma situação perigosa aí pelo excesso de chuva. Aliás, também estão querendo cobrar do serviço de meteorologia mais eficácia. Precisa prever com mais precisão, né, o volume de chuva que vai cair. Tá bom. Aí toca essa sirene. É sinal de que você deve se afastar da sua casa porque você está em situação de risco. Se afastar como e por onde, se não se fixa a rota de fuga? Como em qualquer país que vive esse tipo de problema ou problemas semelhantes e que querem um sistema de segurança razoável. Se você vive naquelas ilhas do Pacífico que são sujeitas a tsunamis, essas coisas, você aprende no berçário que você deve escapar procurando terras mais altas. O que é que vai fazer alguém que mora numa encosta da Serra do Mar para tentar chegar à praia? Existe, por acaso, alguma rota de segurança? Já pensaram nisso? É claro que não. É claro que não. Eles não fazem esse tipo de trabalho porque é um trabalho que tira voto. O morador pode ficar incomodado com quem fez isso e não aparece para as pessoas que se impressionam com viadutos, rodovias, etc, etc. Então, daqui a pouco, o Brasil começa a esquecer também
essa tragédia. Eles fazem isso. Eu queria, como nós conversamos ontem com o Delson, né, o engenheiro que explicou para a gente como é que se constrói estradas e tal. Teria que surgir agora um plano imediato, dizendo, olha que a partir de agora vamos usar a técnica, a tecnologia da rodovia dos imigrantes para que não aconteça mais queda de barreiras. Não, eles vão reconstruir algumas estradas pela técnica antiga. As barreiras caem todo verão. Então, o que eu posso fazer para ajudar o ministro Helder Barbalho e seus auxiliares é o seguinte, olha, em janeiro e fevereiro de 2024 vai chover bastante, tá? Talvez em excesso. Se em 12 meses tá para fazer alguma coisa que mostre alguma vergonha, né, do que acontece no Brasil, repito, recorrentemente. Ô, Paula, só deixar um questionamento aqui. Eu estou tentando achar as 12 pastas que foram com o Lula até a região afetada e até agora 9 pastas foram confirmadas que sobrevoariam. Não sei quais são os 12 ministros que acabaram indo, né? Mas entre eles aqui, Alexandre Padilha, Relações Institucionais, Jader Filho, Cidades, Márcio França, Portos e Aeroportos, Márcio Macedo, Secretaria-Geral da Presidência da República, Paulo Pimenta, Secretaria de Comunicação, Renan Filho, Transportes, Rui Costa, Casa Civil, Valdes Góes, Integração e Desenvolvimento Regional, Ana Moser, sobrevoou lá também, parece que está na região, ministra dos Esportes, e tem mais 3 ministros aqui que está sendo noticiado que 12 ministros foram com o Lula até a região. Então, 12 ministros, é tão difícil entender o que 12 ministros estão fazendo ali, e aí você vê que a verba destinada até agora, pelo menos, estou dando aqui um refresh aqui na página, até agora o governo federal destinou 7 milhões para o norte de São Paulo, para essa tragédia. Cláudia Raia conseguiu aí 5 milhões, né, na Lei Rouanet, através do Ministério do ressuscitado Ministério da Cultura. Eu queria jogar aqui, Cris também, que adora fuçar aí na internet, continua 7 milhões apenas para ajudar essa tragédia de proporções históricas e 12 ministros foram até lá. Aliás, eu queria corrigir uma informação que deve estar errada. Me parece, eu estava lembrando agora, que não é o Helder Barbalho, também é caso de polícia, né, o Helder Barbalho, mas não é ele, parece o responsável por essa... O Helder, o pessoal está dizendo aqui no chat. É o Valdes de Góes, né, indicado pelo Alcolumbre. E esse Valdes Góes, Augusto, ouça essa que talvez você não saiba. Ele está condenado em terceira instância por prevaricação, condenado a 6 anos de prisão em regime fechado, a pagar 6 milhões de reais de volta aos cofres públicos. Só não está preso e conseguiu ser alçado à condição de ministro porque conseguiu um habeas corpus monocrático que está há 1 ano na gaveta, não lembro de qual ministro do STF aí. Não foi esse? Quem está tentando tirar isso da gaveta do ministro é o agora deputado Deltan Dallagnol. Perfeito. Boa lembrança, Cris. 900 inocentes presos, quase 900 por aí, né? Que são pouquíssimos os culpados que estão lá. E esse aí solto no ministério e cuidando da integração de regional. Esse esteve também em São Sebastião, viu, Ana? Pronto. Pelo menos disseram que esteve. Teve a Marina também, que acho que não entrou na tua lista aí, deu uma sobrevadinha para bater foto. Eles foram lá fazer manchete para o jornal. Ele esteve por lá, se ele esteve por lá, essa quantia de 6 milhões aí já ficou menor. Exato. Se são 12 ministérios ali, será que 7 milhões é o que eles podem ajudar no momento? Agora, eu acho que vale lembrar que Daniela do Vaguinho não foi, né? A do turismo, pelo menos, não foi chamada. Embora seja uma região turística, ela ficou de fora para não entrar no noticiário. Quer ser esquecida. Tem mais o das estradas lá do Maranhão. Juscelino Filho também está fora. Juscelino Filho.
Esses que têm como é que é, a capivara muito grande, né, Augusto? Esses ficaram escondidinhos, não quiseram aparecer nas manchetes agora. Como é que é? Hein, Fabi? É mais de 3 pessoas, né, reunidas para tramar alguma coisa aí, a formação de quadrilha urbana. Já configura. Já deu. Pois é, já configura. A gente está com um sério problema, viu? Porque a Ana trouxe essa questão de verba, e aí essa comparação, né, da Lei Rouanet, e aí eu vejo o pessoal da esquerda tentando dar aula, né, falando, doutora, você que é tributarista não sabe, que é concessão. Gente, é concessão, né, de tributo, mas o Estado deixará de ganhar e aquilo já está alocado. E, para entendimento de todos, é muito simples você fazer alocação de verba quando você precisa. Existe discricionariedade no governo federal. O Lula, se quisesse, ele faria uma medida provisória e faria alocação de verbas, né? Não, mas ele fez, pelo que eu sei, Ana, são só os 7 milhões, e aí tem a questão lá de conseguir, né, o INSS anteriormente, mas as pessoas têm que se cadastrar para daqui a um mês, né? Então, daqui a um mês, se você não morreu de fome, se você não morreu pelo frio, se você não morreu porque está desabrigado, aí você consegue a antecipação de uma parcela que será dividida em 36 meses. Esse é o governo do amor, esse é o governo que se importa com a população, e quando a gente chama a atenção disso, vem o pessoal ainda brigar conosco. Eu queria saber qual a importância que tem Cláudia Raia a este ponto para deixar a população, né, 5 milhões versus 7 milhões. O que importa mais? Né? É uma questão de nexo, gente, tá difícil mesmo. Não vamos nem tocar, então, nos milhões que vão para a Argentina, né? Para as obras agora da companheirado. E uma outra lembrança importante que o pessoal está trazendo no chat aqui, ó, Igir Kleber, os 700 milhões que Bolsonaro liberou para as tragédias em Pernambuco e outras mais, e os governadores e prefeitos sumiram com o dinheiro. Não sei exatamente se foi prestado contas, mas fato é que as manchetes de jornais da época entraram de novo em circulação aí e anunciavam 700 milhões liberados pelo governo federal para chuvas em Pernambuco na época. E eu lembro que o então presidente Bolsonaro foi muito criticado pela imprensa porque demorou para chegar, porque não liberava verba, coisas assim de horas, mas já estavam cobrando. E agora não falam nada dessa migalha que o governo Lula está liberando para as vítimas de São Sebastião. Perfeito, agora 18 horas e 56 minutos. Lembrando a você que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube, então a gente convida você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha e também participar do nosso chat. Estamos sempre atentos aqui. Lembrando também, se você gosta do nosso conteúdo, corre lá no site para se inscrever, para também assinar a Revista Oeste, é um passo a passo muito rápido, muito simples, revistaoeste.com/assine, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Com a assinatura você então vai ter acesso aos textos dos melhores jornalistas do Brasil e ainda você apoia o nosso jornalismo independente. Agora a gente vai para mais informações, vamos para MST. João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, criticou nas redes sociais a demora do governo Lula na escolha de um nome para a direção do INCRA e subiu o tom com o presidente, começando a acender a luz amarela. Até agora, o governo não nomeou a direção do INCRA, que tem a responsabilidade de cuidar de todas as áreas de implantação do programa de reforma agrária. Nem precisamos lembrar a importância deste órgão para o povo do campo. O MST esperava que Rose Rodrigues, ex-secretária de Agricultura de Sergipe, assumisse o cargo. O deputado Ayrton Faleiro, coordenador do Núcleo Agrário do PT na Câmara, disse em suas redes sociais que Rose não será mais a escolhida. E aí, Ana Paula Henkel? João Paulo Rodrigues, aí, coordenador nacional do MST, está preocupado aí com a indicação do novo diretor do INCRA. Segundo ele, né, palavras dele, é que é um órgão extremamente importante para o povo do campo. Pois é, e nós vamos dar nome aos bois ou nós vamos ficar, né, dourando a pílula aí, porque a imprensa hoje, como o Augusto vem apontando sempre, principalmente nessa questão do 8 de janeiro, eles atiram palavras aí ao vento como se não houvesse amanhã, e com o maior desrespeito à história, né? Golpista, fascista, nazista, terrorista. Vamos falar de terrorismo no Brasil?
terrorismo doméstico, é o que o MST promove. Aqui a gente vai falar as coisas sem filtro. O que o MST promove é terrorismo, MST, MT, terrorismo de você vandalizar propriedades privadas, de você atacar, de você invadir, de você destruir, de você matar animais que não te pertencem. E só para a gente refrescar a memória, né, do pessoal lá do STF, nós ainda aguardamos alguma palavra de solidariedade à ministra Carmen Lúcia, que teve o seu prédio pichado, vandalizado, a rua totalmente entregue aos peões aí do MTST, o prédio dela em Belo Horizonte, né? Até fezes foram atiradas dentro do prédio, na fachada do prédio, e quem apareceu para limpar no dia seguinte a rua, ajudar a limpar a fachada, trazer flores, um pouco de amor para a ministra Carmen Lúcia, foi esse povo aí fascista, vestido de verde e amarelo, que gosta de cantar o hino nacional. Chegaram ali com bandeiras, flores. Até hoje, eu não sei quando, a Cris me ajuda aí, eu não sei quando, não me lembro a data desse ataque, desse vandalismo, desse ataque terrorista também, né? É o prédio de uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Isso não seria conflagrado aí como o flagrante perpétuo? Não seria esse caso também? Até hoje, nenhuma palavra foi dita por nenhum dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Abril de 2018. Isso aí, a gente estava recuperando aqui também, Cris. 5 anos em absoluto silêncio. Ninguém nunca falou sobre isso. E aí, Cris, também quero te ouvir sobre essa cobrança aí do governo. É duro a gente dizer que torce pela briga. A gente quer, na verdade, que isso seja resolvido, que pessoas técnicas assumam os cargos que estão vagos e o quanto antes, para não ficar esse vácuo. Enquanto há vácuo, há invasões. Os bandidos estão todos solta aí. A gente viu aberrações acontecendo no carnaval, não só no campo, mas também no campo. Essa aí, se não me engano, foi uma invasão em Brasília, eu acho. Então não foi só onde eles anunciaram que fariam invasões. Isso aí foi num condomínio que tem inclusive a área de mata preservada em Brasília, que invadiram. Teve acho que a gente vai anunciar isso aí já, teve um ataque, uma agressão a um morador que foi lá tentar entender o que estava acontecendo. Então é muito absurdo o que está acontecendo no Brasil, e por falta de comando, por falta de exemplo, de bom exemplo, né? E aí a gente vê os invasores à solta, os ladrões de celular cada vez mais desinibidos, a gente vê apologia a drogas, a gente vê todo tipo de absurdo aumentando de forma assustadora no país, e esses ministros aí, esses 37 ministros, não fazem nada. E aí, em cargos de segundo, terceiro escalão, a gente vê essa vacância ainda, agora o pessoal do MST cobrando que seja colocado alguém para comandar o INCRA. Por que está vago? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. Ainda está rolando o toma lá da cá? Ainda estão esperando a oferta melhor para ver quem que vai para esse cargo? É inacreditável o que o Brasil está vivendo. Nem 2 meses de governo ainda, hein? Já que a gente está falando de MST, Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL e coordenador do MTST, se solidarizou com os invasores de terra na Frente Nacional de Luta Campo e Liberdade. A FNL é liderada por José Rainha, ex-integrante do MST. Cerca de 1.000 famílias invadiram fazendas em várias cidades de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A mobilização foi batizada de Carnaval Vermelho. Para Boulos, ocorreu um único crime grave: a retirada à força dos invasores. Oi, gente. Passando aqui para denunciar um fato extremamente grave que aconteceu nesse carnaval. Vocês devem ter visto, teve uma série de ações da Frente Nacional de Lutas, de Sem Terras, lutando por terra no Mato Grosso do Sul, em São Paulo. E em alguns lugares, como em Japorã, Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, em regiões do Pontal da Paranapanema, em São Paulo, os trabalhadores sem terra foram expulsos das terras
por milícias montadas por fazendeiros, muitos deles bolsonaristas, jagunços que se organizaram para tirar na marra os trabalhadores sem terra que estavam ali lutando por terra, lutando por reforma agrária, muitas vezes em terras que estão totalmente largadas, abandonadas, sem nenhuma função social, e estavam lá fazendo essa batalha. Então toda a minha solidariedade à militância da Frente Nacional de Luta, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, e nós vamos acompanhar esse caso para denunciar que é um absurdo a organização de milícias do campo no Brasil. Augusto, mais de 100 invasões ocorreram durante o tal Carnaval Vermelho. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ordenou que os invasores que continuam nas fazendas saiam em até 5 dias. Eles não fizeram nenhuma invasão durante o governo Bolsonaro, né? A coragem, a audácia deles são relativas. Agora, vamos lá. Um caso de polícia só pode se solidarizar com o bandido. Ele é contra a polícia. Senão ele vai para a cadeia também. Primeiro, depois, deve solidarizar-se fisicamente, vai para lá. Vai para lá, está sempre à distância. E treinando, estou vendo que ele está cada vez melhor, né, seguindo essa orientação que algum marqueteiro deu. Ele descobriu que o lado melhor dele é o direito. Notaram, não? Ele sempre faz a declaração, aparece mais o lado direito. Alguém disse a ele e ele está tentando chegar à perfeição nesse aspecto desde a primeira campanha eleitoral aí que ele fingiu que era candidato a presidente. E agora está indo bem. Está indo bem e está se preparando com muito afinco para perder a eleição para prefeito de São Paulo. O negócio é o seguinte, o Boulos, eu quero saber o que é que ele faz. Eu gostava da resposta do Henrique Meirelles, né? Assim, vai trabalhar, Boulos. Que emprego você tem? O que é que você faz? Eu fui procurar isso aí, das muitas vezes em que ele me processou, eu falei, deixa eu dar uma olhada para ver o que ele faz. Não descobri. Foi professor de um instituto aí qualquer que eu não conheço. Por alguns anos não diz a disciplina que ele ensinava. Então eu sei que os pais são ricos e que ele herdou casas. Então veio o Boulos aí falando em Carnaval Vermelho. Antes era Abril Vermelho e tal. Fizesse o Carnaval no tempo do Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, que já ia logo mandando a polícia tirar, que é o que deve ser feito, né? Devolve aí a propriedade a quem é o dono e vai trabalhar. Eu digo sempre que que agora quem está substituindo o Stedley é o outro, como é que é o nome do sub dele? É esse aí faz uns 300 anos. O nome do que dá, o do declarante. Você me ajuda a pegar aí só para localizar, porque é o seguinte... Do Zé Rainha, você está falando? Não é o Zé Rainha. O Zé Rainha é dissidente. É esse que quer a mudança do INCRA. Tá sim, João Paulo Rodrigues, coordenador nacional. O que está acontecendo no INCRA? O INCRA está cuidando da mesada. O que é que faz no Brasil de 2023 um Instituto de Colonização e Reforma Agrária que já foi feita? Esses caras não conhecem a história do Brasil nem o campo. Eu digo desde sempre que se o Stedley começar a manipular uma foice e uma enxada, ele pode se transformar no primeiro guerrilheiro a se autodegolar, porque ele não sabe para que serve esse tipo de instrumento. Ele não consegue distinguir uma plantação de banana de uma vaca. Se você ameaçar o Stedley com um emprego, aí sim ele é capaz de partir para a luta armada. Ele não trabalha. Ele não quer ser camponês. A colonização do Brasil, pegue o Brasil Central, ela foi feita nos últimos 60 anos, que é o tempo de vida disso aí. O MST é herdeiro das ligas camponesas. É o que sobrou do Francisco Julião. Nesses 60 anos, os gaúchos, vítimas da repartição excessiva da terra, não existe mais o latifúndio improdutivo, isso é que nem falar burguesia exploradora, camponês, imperialismo yankee. Esses gaúchos, catarinenses também, deixaram as terras que por se tornarem
muito acanhadas aí nas suas dimensões, já não garantiam a sobrevivência da família e foram expandir as fronteiras no centro-oeste e nessas zonas hoje sob intensa prosperidade graças ao agronegócio. Eles não sabem nem disso. Apontem um latifúndio improdutivo que a gente concentra todo mundo lá. O que eles querem é a mesada do governo, não trabalhar e agora descobrir o carnaval vermelho. Né? O carnaval na cadeia é deveria pegar essa turma e botar ali para ocupar algum presídio, em vez de preencher celas com gente inocente. E aí, Fabi, voltando ao vídeo, Boulos, então, chamando os invasores de, anotei aqui, trabalhadores lutando por terras foram expulsos por milícias. Bom, é uma inversão de valores realmente absurda, mas eu queria complementar um dado. O governo Lula exonerou 26 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal e 18 da Polícia Federal. E o Flávio Dino exonerou 27 dos 26 diretores da Polícia Federal nos estados. E até agora esse pessoal não foi renomeado. Não temos pessoas nesses locais. Vocês imaginam o que está reverberando de prejuízo formal para a sociedade brasileira aí nesse tal de Carnaval Vermelho, ou mesmo lá no desastre, maior desastre, né, de São Paulo, do Brasil, talvez realmente bem gritante, sem ajuda formal, né, de quem entende, de pessoas aptas. Então, é isso. De um lado, a gente tem que entender que alguém como Boulos tem a capacidade de chamar outras pessoas de miliciano, não se colocando talvez como tal, né? E ainda pregando que ele invadiu terras que estavam improdutivas, eu sei lá qual é o argumento que ele dá para isso. Mas se a gente ver as imagens, aqui em São Paulo foi invadida em fazendas, inclusive, que produzem muito emprego, é o contrário do que ele diz. E essa gente não está colada no governo, não está querendo saber de mamar aí no governo sem trabalhar. Então, a gente vê, olha só, quanta política em desfavor do avanço que o Brasil teve há pouquíssimo tempo. As pessoas desses lugares rurais, não sei se vão conseguir se autoproteger, porque a polícia lá não chega, com essa degradação que estão fazendo da política armamentista, que tem um porquê de ser no Brasil. E aí a gente vê também as falas de Boulos, como disse o Augusto Nunes, tentando ser prefeito da cidade de São Paulo, mas a gente não pode ignorar que pelo TSE ele recebeu, né, a maioria dos votos da cidade aqui de São Paulo. Eu me pergunto, como que essas pessoas, São Paulo, que é a maior cidade, né, de produção também, por trabalho, vai admitir um sujeito desse como prefeito de São Paulo? Não tem o maior cabimento. E eu gostaria até também de chamar atenção aí para os jornalistas que vivem nos criticando, cadê um estudo, então, legítimo de quanto reverberou negativamente exonerar esse pessoal aqui da polícia que eu citei, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, nessas ações sangrentas, né, porque o vermelho deve ser de sangue, e também no desastre, a ausência, né, de talvez ajuda que esse pessoal precisa, e nos saques lá que o pessoal levou ajuda humanitária. É esse o Brasil que a esquerda quer. E como a Cris lembrou aqui no programa, durante o Carnaval também houve a invasão de uma área no Distrito Federal pelo mesmo FNL. Josivaldo Alves Cordeiro, dono de um dos lotes do terreno, foi agredido com vários socos no rosto ao pedir a saída dos invasores. Ele divulgou um vídeo. Ele foi agredido pelos invasores. Eu sou morador aqui do Conjunto 6, lote 11, Josivaldo. Tô indo para casa agora, tô andando na rua aqui, mas eu queria um apoio. Esse pessoal aqui, nossa senhora, gente, eu tô... Não sei não, viu? Cris, e o pior, nenhum dos agressores foi preso. Nenhum dos agressores foi preso. Eu conversei, troquei mensagens com o Josivaldo ontem, que foi quando eu recebi esse vídeo. Ele estava saindo do IML, foi fazer exame de corpo de delito, entrou com um boletim de ocorrência, obviamente por agressão. A polícia chegou lá, conseguiu tirar os invasores de lá, mas eles ainda tentaram dizer que eles estavam a mando do real proprietário,
que as pessoas que têm casa nesse condomínio, elas eram invasoras, porque outra pessoa seria proprietária, e tentaram apresentar um documento, não sei se falso, provavelmente a polícia vai analisar agora, mas tem coisas muito estranhas por trás desses movimentos aí que invadem terrenos alheios, sejam públicos ou privados. E só para trazer mais algumas informações, esse condomínio aí especificamente, ele foi invadido por 40, montaram 40 barracas, mas foi gente que chegou de carro, então não são agricultores pobrezinhos que não tem nada, não tem com que se virar, né? Chegaram com famílias, com crianças, claro, eles colocam mulheres e crianças sempre para tentar evitar ações da PM de reintegração de posse, invadiram uma quadra inteira do conjunto lá, 40 barracas já estavam montadas e só saíram mesmo depois que chegou a polícia militar. Até a polícia civil esteve presente antes e eles peitando o policial civil, dizendo: apresente seus documentos antes que eu apresente o meu. Então, realmente, eles são abusados. Além de tudo, a gente sabe, incentivados por pessoas como Boulos. E aí, STF, Boulos não está incentivando, não está fazendo apologia a crime? Quem vai investigar Boulos? Quem vai atrás de Boulos? Quem vai prender, censurar, difamar Boulos? É isso que a gente quer ver. Justiça para todos, né? Exatamente aí, Ana. Por enquanto, nenhum agressor foi preso aí nessa imagem que a gente viu, cena forte aí do Josivaldo Alves Cordeiro, dono de um dos lotes que foi agredido aí pelos agressores, pelos invasores. Cena forte e impressionante. É como o ano, eu acho que é 2050, e essa gente ainda está falando Bolsonaro. É impressionante a tara mental que essa gente tem com o Bolsonaro, com o governo Bolsonaro. Não produzem nada, não fazem nada, não produzem materialmente e não produzem intelectualmente. Essa gente que Boulos defende, o próprio Boulos, é gente parasita. Parasita que agora, diante dessas imagens aí, eles sugam tudo que eles veem que não são, tudo que é derivado do trabalho dos outros, e agora o sangue das outras pessoas também. São covardes. Eu queria ver um discurso do Lula ou de qualquer um dos 37 ministros desse desgoverno ou de qualquer um ligado ao PT, seja Boulos, seja Gleisi, seja Lindenberg. Quero ver um discurso sem que eles citem Bolsonaro ou bolsonarismo. É impressionante. Agora 19 horas, 17 minutos. Agora vamos para a economia. A Receita Federal prevê que 13 milhões e 600 mil contribuintes, pessoas físicas, deixarão de pagar o imposto de renda com as novas regras de correção da tabela que entrarão em vigor a partir de 1º de maio. Quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640, ficará livre de pagar o imposto. Esse número corresponde a cerca de 40% do total de declarações do imposto de renda recebidas no ano passado. A perda de arrecadação será de 3,2 bilhões de reais em 2023 e de 6 bilhões no ano que vem. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, queria que as mudanças na tabela só ocorressem em 2024, com a reforma tributária. Mas o presidente Lula decidiu começar a correção da tabela do IR ainda neste ano. Cris, vale lembrar que foi promessa de campanha de Lula corrigir a faixa de isenção do IR para R$ 5 mil, né? Agora chegamos a 2.620, né? Temos, inclusive, o vídeo do Lula com a promessa de campanha. Temos, produção? É preciso que haja uma política tributária progressiva, em que quem ganha mais, paga mais. Por isso é que nós estamos propondo que até R$ 5 mil as pessoas não vão pagar e mais imposto de renda, serão exonerados. A grande questão é que não existe almoço grátis, né, Cris? Claro que não, faz o L. Não, e as papagaias de pirata atrás dele, balançando a cabeça, né? Tipo, no primeiro dia ele já vai conseguir isentar de imposto de renda quem ganha 5 mil. Faz o L, acredita, uma hora chega, né? Agora, eu acho bonito o Lula dizendo que tem que cobrar mais de quem ganha mais.
E quem ganhou milhões de reais da Petrobras, Lula, que tem contas na Suíça, que recebeu a bênção dos amigos do judiciário para voltar à cena do crime, também vai pagar mais? Queremos saber. E esses deputados, senadores, ministros do STF, promotores de justiça, juízes de todas as instâncias, toda essa turma do alto escalão do serviço público que recebeu aumento salarial já nos primeiros dias desse desgoverno, vão pagar mais imposto de renda? A gente quer saber, porque os coitadinhos que ganham 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, né, menos de 5 mil reais ali, vão continuar pagando. E muitos desses fizeram um L, acreditando na sua promessa. Aliás, a turma da picanha está querendo essa picanha. Vai vir ou não vai vir? Boa pergunta. E aí, Augusto, segundo a estimativa, a perda de arrecadação em 2023 será de 3,2 bilhões de reais e de 6 bilhões para o ano que vem. Mas se estão contando a verdade, o Haddad foi escalado para perder até quando está no governo, né? Ele não ganha nenhuma. Todas as propostas dele são recusadas pelo presidente da República, que desmente as propostas de campanha feitas agora, sem que nenhum jornal se dê conta disso. Vocês repararam, né? Não há o registro que nós fazemos aqui, que é pura informação. Olha, prometeu para 5, né, até 5 salários mínimos, e não cumpriu a promessa. Essa é a notícia. Que mostra o quê? O improviso, a improvisação. Ele falou 5, como podia ter falado 7, 10, 20, e cortou até esta quantia, como também poderia ser mais, menos e tal. O Brasil está à deriva. Economicamente, não tem uma política definida, não tem metas a perseguir, e você vai com essa dupla no comando. Olha, pensa bem, o Haddad como timoneiro da economia e com o Lula ajudando, olha, mas é pior que o Titanic depois da batida, né? Não dá para embarcar, não dá para embarcar. É o desgoverno cara e coroa, Augusto. É isso aí. Cara, a gente fala 5 mil. Coroa, a gente fala 3.500. Eles jogam a moedinha, 5 mil. Agora, essa perda de arrecadação, uma hora esse precinho vai chegar exatamente para os Faria Lulers. Ah, claro. Aqueles endinheirados que fizeram o L, que jogaram Paulo Guedes fora, porque o governo Bolsonaro, muito feinho, né? Muito isso, muito aquilo. Essa turma endinheirada aí da Faria Lima, essa conta vai chegar para vocês. E mostra que aquela turma lá do tal gabinete da transição, aquilo não passava de um bando de desocupados, né? Porque eles devem ter estudado isso aí vários dias e ninguém prestou a menor atenção. Só para a gente lembrar, no início do ano também o Fernando Haddad foi desautorizado pelo Lula naquela discussão sobre a desoneração dos combustíveis. Ele só é autorizado a obedecer. É a única coisa que ele pode. Quer comentar, Fabi? Eu tenho visto, eu ia falar que é freestyle tributário, né, o que a gente está vendo. E o pessoal da Faria Lulers já está sentindo, viu, Ana? Já estão tudo arrependido. O pessoal que falava que não podia sujar o sapatênis para ir em manifestação cobrando liberdade, né? Já está tudo sentido porque viu que o negócio é sério. E realmente, a gente não tem âncora fiscal, né? A última vez que eu vi aqui, você até riu disso, porque a gente quer isso, né? Teto de gastos é uma coisa que formalmente agora acabou, porque pode ser mudado por lei. E a gente olha essa bagunça tributária, né? Com aplausos da galera. E aí, como disse também, essa treta, tem treta, Mercadante parece, vamos falar assim, parece que quer o lugar do Haddad, e já está chegando para o timinho dele lá, então parece agora que deu 40 dias para o Haddad acertar a economia. Quem conta, gente? Não é que a gente torce contra, mas quem conta que isso não vai dar certo? E os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, se reuniram hoje e definiram que o espaço aéreo das terras Yanomami, em Roraima, vai ser fechado a partir de 6 de abril. A medida pretende reforçar a saída dos garimpeiros que ainda estão na região. Flávio Dino disse ainda que a Polícia Federal vai intensificar as ações para identificar e prender os garimpeiros ilegais, mas não deu detalhes sobre o número de pessoas que já foram presas nas terras Yanomamis. E aí, Augusto, o que esperar aí dessa decisão lá para 6 de abril? Deve ter tido a ideia no meio do carnaval, né? Vai pulando.
pulando. Veja bem, é para não sair do noticiário. Até agora, o caso dos Yanomami era muito mais grave que a Segunda Guerra Mundial. De repente acontece uma tragédia, muda o foco, eles têm de continuar falando no espaço aéreo a partir de abril. Por que não amanhã, depois de amanhã, quarta-feira que vem? Não, é abril. De novo, o Brasil é campeão da medida que não prossegue. Os garimpeiros, vamos ensinar outra vez, desenhando, são vítimas. São vítimas, eles estão lá tentando sobreviver, ganhar a vida. Eles estão fugindo, não em helicópteros, tá? Não estão fugindo em iates, estão fugindo a pé. A pé. Então o Brasil, em vez de buscar uma política de exploração de minérios, porque um dia serão todos explorados, que beneficie todos os envolvidos e que acabe com as irregularidades do garimpo, não, fica fechando espaço aéreo para perseguir garimpeiros que são perseguidos pela miséria, tanto quanto a mais pobre das tribos indígenas. Eles são brasileiros, também estão trabalhando para alguém. Em vez de pensar em arrumar emprego, agora, imagina, o comunista Flávio Dino, ele vê o povo como qualquer comunista vê. É a tal massa de manobra. Pois é, Cris, se o governo está tão preocupado aí com a situação dos Yanomamis, por que fechar o espaço aéreo só a partir de 6 de abril? Temos mais de um mês aí, né, pela frente. Eu fico com a sensação de que está rolando uma conversinha com os cupinchas para ver se eles conseguem, né, se safar antes da hora, dentro do prazo, que depois vai ficar feio. Olha, a gente sabe, já teve deputado indígena venezuelano dizendo com todas as letras que indígenas famintos, Yanomamis famintos da Venezuela vieram em peso para o Brasil, não só atrás de comida, mas fugindo da polícia do Maduro, que entrou na floresta para fazer o quê? Garimpar. Militares e policiais do Maduro garimpar. Isso foi uma denúncia feita nas redes sociais. Eu entrevistei esse deputado indígena venezuelano, ele está afirmando isso. Não estou dizendo que é a única razão do problema, mas tem problema vindo importado de país gerenciado, muito entre aspas, por ditador amiguinho de Lula, né? Não só amiguinho, mas venerado por Lula, por Gleisi Hoffmann, por esses partidos aí todos de esquerda que se fingem ser de centro e moderados e são todos extremistas. Aí a gente pega notícias, poucas, né? Notícia da empresa brasileira de comunicação, do governo Bolsonaro, e encontra: Polícia Federal destrói 20 e tantas pistas de pouso em área Yanomami. Garimpo perde não sei quantos helicópteros. Polícia Federal, IBAMA, FUNAI conseguem apreender equipamentos de garimpeiros. Nada disso era divulgado pela imprensa, mas está aí nos arquivos da empresa brasileira de comunicação. Quem procurar encontra. Agora, qualquer operaçãozinha, qualquer anúnciozinho de fechamento ou abertura de espaço aéreo ganha as manchetes dessa imprensa militante. Então, fiquemos atentos ao alarde e aos resultados. A gente quer resultados e aí a gente vai comparar com o que foi feito e não foi alardeado em governo bem recente que Lula tenta apagar aí e mudar a história. Ana, vou ler aqui um trechinho do que disse o ministro da Defesa, José Múcio, abre aspas. O primeiro tema da reunião onde eles se encontraram, né, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e José Múcio, foi a questão do espaço aéreo, que estava combinado primeiramente para ser fechado em 6 de maio. E agora botamos para 6 de abril. Tá tudo resolvido. Eles anteciparam, exatamente. Eles jogaram a moedinha. Cara é abril, coroa é maio. Pronto, matou a charada. Então é abril, né? O triste disso tudo é que se é uma situação que precisa, né, do espaço aéreo fechado, nós vamos esperar até abril. O que esse governo, aliás, esse desgoverno está promovendo é exatamente no final de qualquer cascata desse governo, seja em plano social, plano de segurança, plano econômico, lá embaixo, quem vai pagar?
é o miserável, é o menos capacitado, é o mais necessitado, são as minorias que eles falam que protegem, né, como os indígenas nesse caso, porque a gente estava brincando ali no último assunto que essa perda de arrecadação que uma hora vai chegar nos Faria Lulers, mas não chega, porque se chega nos Faria Lulers, eles passam a cadeia de imposto até lá embaixo. Quem vai pagar é o miserável, é o mais necessitado, é o pobre, é a classe mais baixa. Esse desgoverno, eles não têm preocupação nas minorias. É como o Augusto usou a expressão correta, são massa de manobra para campanhas. Tanto é que 2 meses quase desse desgoverno, eles ainda estão no palanque. Eles ainda estão falando de Bolsonaro, eles ainda estão falando de Paulo Guedes, eles ainda falam mentira, 120 milhões de famintos, 33 milhões de famintos. Não há um discurso que eles comentem daqui para frente, nosso futuro, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Não existe isso, não existe plano de nação. É um plano de poder que já está em curso há muito tempo. E agora o brasileiro vai ver esse plano de poder, esse projeto de poder, com requintes de crueldade. Só quero ler aqui um comentário do nosso Renato Soares, aqui, nosso espectador no canal do YouTube, que disse o seguinte: o Brasil não está só sem âncora, Fabi, sem âncora fiscal, está sem leme, sem rumo, sem mastro, está à deriva. E assim termina aqui mais uma edição do Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje é uma noite muito especial, porque o programa Oeste Sem Filtro completa aí o 3º mês de aniversário. Então, muito obrigada pela sua audiência. Já passamos aí por poucas e boas, né? Augusto, sim, Ana, estamos aqui firmes e fortes e resistentes. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela parceria, pela companhia de todos os dias. Vou começar me despedindo hoje com a nossa convidada especial, Fabi Barroso, que logo mais convida o pessoal aí para assistir o Estúdio Oeste. Logo mais nós estaremos, então, na Revista Oeste, né, no Estúdio Oeste, que a gente apresenta a revista semanal, então fica todo mundo convidado. Vou dar um spoiler, teremos um entrevistado muito bom, o pessoal gosta, mas não vou falar quem é, não, o pessoal vir. E Ana, é o comentário da pessoa que fez, que desculpa, eu não me recordo o nome, acho que já levaram até o barco mesmo, né, porque eu só vejo a gente afundar profundamente, não fugiu a palavra. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar com vocês, muito obrigada, Ana, Augusto, querida Cris e querida também Paula Leal. Muito obrigada a todos e até daqui a pouquinho, às 20h30, aqui no YouTube também. É isso aí, eu vou estar lá com vocês também hoje no Estúdio Oeste. Cris Grêmio, muito boa noite, obrigada pela parceria de sempre. Obrigada, Paula, eu que agradeço, estarei com vocês também às 8h30 no Estúdio Oeste. A gente fez um Augusto Bendito Fruto aqui, o próximo Bendito Fruto é o Flávio Morgenstern, que vai estar conosco. Meu Deus! No Estúdio Oeste, às 8h30 da noite, mulherada aqui, firme e forte no batente. Obrigada, Ana Paula, Fabi, uma alegria estar com você aqui no Oeste Sem Filtro também. Augusto, um beijo para a nossa audiência e parabéns, né, à Revista Oeste por esses 3 meses. Uma honra estar aqui nesse episódio de aniversário. Legal, bem lembrado, Cris, estamos dominando o mundo, né? Logo mais, 8h30 da noite, Estúdio Oeste. Ana Paula Henkel, querida, muito obrigada, uma boa noite, parabéns, 3 meses aí de programa. Mestre, você sobreviveu. Sim, adorei. 2 horas com a mulherada. Vai permanecer a bancada, é isso aí, a reivindicação é essa. Que maravilha! Mais um dia com vocês e ao lado dessas mulheres lindas por dentro e por fora. Você, Paula, nossa chefe, Cris, Fabi Barroso, tantas mulheres também lindas na nossa audiência. No meu mestre, Augusto Nunes, uma honra estar ao seu lado todos os dias. A todos vocês, boa noite, até amanhã. Quero deixar um beijo também para o pessoal do Rumble. Batemos 50 mil hoje no YouTube e o Rumble, a combinação das 2 plataformas. Tem um pessoal que está lá ainda. Então, um beijo, muito obrigada a todos vocês. Até amanhã.
Cris, a produção está aqui atualizando. Ana, a produção está atualizando aqui, diz que batemos 57 mil nas 2 plataformas. Sucesso esse 3º aniversário. E aí, Augusto? Boa noite, estou muito feliz, como vocês percebem. Que celebração, né? Isso é ótimo. Com vocês. Boa noite, minhas queridas Paula, Fabi, Ana, Cris. É ótimo fazer o programa com vocês. Quero sempre. Boa noite a vocês que nos acompanharam até aqui. E é isso, pessoal. Lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e não perca logo mais às 8h30 da noite o Estúdio Oeste aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. E lembrando mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste, lembrando que é o valor da sua assinatura que financia o nosso jornalismo independente. Uma boa noite e até amanhã e parabéns Oeste Sem Filtro pelo terceiro mês de aniversário.